Olá, meus amores, muito bom dia. Olha só esse sol aqui, que maravilhoso. Então, hoje vai ser a nossa conversa aqui. Hoje vai ser uma troca, gente, energia solar, energia que é uma energia viva, que é uma energia que nutre, uma energia que aquece. Eu tava olhando aqui um caderno que eu tenho com algumas ideias de vídeo, e aí eu encontrei um textinho que tinha aqui que tava assim, ó. Você precisa dar um jeito de cuidar, preservar e nutrir essa fagulha de vontade que tem aí dentro do seu coração. Sabe, o sonho, o imaginar uma realidade melhor, o acreditar em você. Cuida dessa fagulha, cuida dessa chama que tem aí dentro. E às vezes ao redor pode estar um caos, mas olha para sua vida, reconhece sua maior bênção, que é estar viva, que é respirar. Seja mais gentil com você. E é isso, hoje, essa é a mensagem de hoje, assim, sobre essa gentileza que se a gente tem com a gente consegue nutrir essa fagulha de vontade, de sonho, de imaginações ativas e positivas para nossa vida. E é muito sobre isso, você conseguir cuidar de você a ponto de você conseguir preservar a sua energia, mesmo que ao redor as coisas estejam mesmo meio caóticas, mesmo que você esteja num período de dúvidas, de conflitos, de incertezas, né? Acho que dentro desse cenário, a melhor certeza que a gente pode ter é de cuidar da gente, é de se manter gentil com a gente, é de se manter numa posição ativa, afirmativa. Olha só. Calma aí que eu vou ajustar isso aqui. Eu acho que dentro desse cenário, a melhor forma da gente caminhar, continuar caminhando, é a gente se manter fincado nessa única certeza que é continuar sendo quem a gente é, né? Cuidar de quem a gente é, preservar o nosso ser, independente das circunstâncias externas. E claro, assim, as circunstâncias externas, por vezes, elas vão nos atravessar de uma maneira que pode ser um pouco desafiador a gente concentrar tanta energia dentro da gente, mas o desafio, quando é dado, a gente vai lá e, né, a gente toma posse pra gente se afirmar. E esse é o grande, acho que é uma grande virada mesmo de chave, assim, né, de conseguirmos sermos gentis com a gente. Essa gentileza, ela tem muito a ver com a disposição de se ajudar, a disposição de se fazer transformar, a disposição de se imaginar numa outra realidade, né? Então, independente das circunstâncias externas, olha ao seu redor. O simples fato de você conseguir ter a consciência do que te agrada e do que te desagrada já é um caminho de transformação. Já é um caminho onde você vai pegar esse poder de você ser grata pelo que você tem e ajudar essa energia para transformar, né? Transmutar, melhorar as coisas que você, às vezes, pode até ser grata ou grato, mas que você gostaria de melhorar, né? Então, acho que é muito sobre entendermos qual é o nosso posicionamento perante a vida, sabe? E talvez seja esse o título do vídeo de hoje, do conteúdo de hoje. Qual posicionamento você tá tendo na vida, perante as circunstâncias, perante você, especialmente perante você, né? Qual é o seu posicionamento? Quem é você pra você? Como que você está sendo, né? Como que você tá lidando com os seus poderes, por exemplo? Você tem abafado os seus poderes ou você tem permitido que eles, né? Que eles exalem vida, que eles te abram caminhos, que eles também toquem a vida de outras pessoas. Então, eu acho que essas coisas, né, que ficam uma coisa bem subjetiva. Olha essa imagem aqui, eu espero que vocês estejam gostando, né, porque ela tá meio luz e sombra, bem sugestivo. Mas eu achei super linda. Então é isso, um vídeo assim, no mistério e no... e na luz. Enfim, então eu acho que é muito assim, essa questão de posicionamento, né, da gente ter a consciência sobre quem somos, sobre como a gente quer se portar na vida, ela tem esse poder de abrir caminhos, de transformar as situações ao nosso redor e também, eu acho que de manter um suporte, sabe? Como se fosse um grande suporte para o nosso caminhar. Então, acho que com a forma como a gente se posiciona, ela vai ser uma das garantias de que no futuro a gente vai ter melhores resultados, que a gente vai ter um melhor estado, porque é uma questão realmente de
posicionamento, uma questão de postura, uma questão de atitude. Essa atitude, eu não tô dizendo uma atitude de ação direta, eu tô dizendo aqui, ó, de alinhamento firme com quem você é, sabe? Como é que tá o seu firmamento? Como é que tá a sua integridade com você? Então, acho que essas coisas, elas garantem assim pra gente um companheirismo que a gente precisa ter com a nossa própria jornada, sabe? Não é sobre você assumir uma posição você assumir uma postura YXZ, sei lá, e as coisas vão magicamente acontecer. Não, acho que é mais sobre você reparar na sutileza da modificação dessa simples postura nova, né? Sobre o simples fato de você estar conseguindo vencer pensamentos que são limitantes, que são pensamentos que te atrasam, pensamentos que te menosprezam, pensamentos que acabam te tirando do seu centro, né? Então, assim, eu acho que por vezes, se a gente não entende que a nossa mente, ela pode ser, sim, adaptada, mas não só isso, ela pode ser remodelada, né? Eu acho que é muito isso, assim. Esse processo de você entender que é plástico, né? A neuroplasticidade tá aí para falar justamente isso, né? Que a gente tem essa capacidade de aprender novas coisas, de que o nosso cérebro tá se transformando. Só que a gente precisa ser a figura ali ativa nessa ação, né? A gente precisa entender que isso é um processo que precisa ser consciente, né? Então, a gente tem que tomar as decisões de ter um novo posicionamento, de vencer os padrões de pensamento, das crenças, né? Que a gente já identificou que não são boas, que não são benéficas pra gente gente conseguir firmar qual é, então, a ação mais benéfica para mim? Qual é, então, a forma de ver essa situação em que mais me enaltece, sabe? Que mais me dá realmente poder pessoal para agir no mundo, para agir na vida? Qual é a forma de me relacionar com as pessoas que mais faz sentido para mim? Como que tá o meu posicionamento perante as pessoas, sabe? Eu acho que isso também tem muito a ver com o feedback que a vida dá pra gente, sabe? A forma como as pessoas se relacionam com a gente também é um feedback que a vida dá pra gente, de coisas que a gente precisa, às vezes, ou continuar ou melhorar, né? Então, repare como as pessoas te tratam e analise isso a partir de uma visão muito, assim, crítica, mas não crítica de uma forma pesada, mas de realmente uma autoanálise, assim, de um estudo. Se investigue, é mais isso, assim, sabe? Essa autoinvestigação, essa pesquisa. Faça de si um objeto ali, não objeto é pesado. Faça de si ali um sujeito de pesquisa, né? De autopesquisa, autoanálise perante a sociedade mesmo, perante as pessoas que estão ao seu redor, como é que você se sente na rua, como é que você se sente com os familiares, no relacionamento íntimo que você tem, como é que você se sente com os amigos, como é que você se sente naquele ambiente, naquele outro ambiente, e percebe como que a postura que você toma perante o feedback que você sente que o externo tá te dando, se ela tá sendo boa ou não pra você. O que eu quero dizer com isso? Vamos ver, vamos dar aqui uma enxugada. Primeiro, essa relação do feedback que a vida nos dá. Por vezes, e sempre tudo é sempre a ver com a nossa percepção, né? A gente só consegue ver a partir da nossa percepção. Até se a gente pega a percepção do outro emprestado, é a partir da nossa percepção, que é a nossa forma de ler a vida, os contextos. Então, você tá no ambiente, você tá dentro de uma conversa, uma relação ali, e aí você se observa como é que você tá interagindo conforme o externo interage com você. Deixa eu exemplificar essa situação. Dependendo da dinâmica relacional que você tá inserida, às vezes pode ser, por exemplo, um contexto de amizade ou de familiares e você não consegue dizer não para essas pessoas, por exemplo. Você não consegue dizer que a sua necessidade é mais importante do que a necessidade do outro naquele momento e que você não vai fazer XYZ, certo? Isso é uma forma da gente entender melhor como é que tá o nosso feedback, sabe? Como é que tá vindo o feedback da vida pra gente. Se naquele momento a gente consegue se posicionar de uma forma a se manter fiel a quem a gente é uma atitude. Se a gente não consegue fazer isso, se a gente acaba ficando numa posição mais passiva, tipo assim, eu não quero fazer isso, mas eu vou ceder ao outro,
alguma coisa vai acontecer dentro de nós, alguma coisa, né, talvez a gente fique um pouquinho mais murcho. Então, isso são feedbacks, a nossa relação com o externo, que vai de alguma forma nos trazer respostas sobre quem a gente está sendo, sobre quem a gente é, sobre como que a gente está se sentindo, sobre como que a gente está se portando. Em alguns outros contextos, você vai conseguir, por exemplo, super se manter de uma forma ativa, super se manter... Eu lembrei de um contexto agora aqui. Eu trabalhava em uma loja alguns anos atrás. E aí entrou uma cliente e ela falou assim, mas estuda, viu? Porque isso aqui não dá futuro. Ela falou isso pra mim, eu entendi super bem ela, assim, na hora de se despedir, ela falou isso pra mim. E naquele instante, meu cérebro ficou captando, assim, de que maneira eu posso dar um feedback que eu me sinta mais tranquila. Porque se eu deixasse ela só subir as escadas, né, e tipo, subir as escadas porque a loja era no subsolo, assim, aí embaixo. E sem falar nada, tipo assim, sim, com certeza, claro. Eu não ia me sentir fiel a mim. Então, naquele momento eu falei, mas eu estudo, tô me formando, inclusive, na minha faculdade, etc. Tá bom? Tchau, tchau. Eu dei aquela resposta e, enfim, ela com ela e eu comigo. Mas aquilo ali foi um momento onde eu consegui me portar de uma maneira mais ativa para que o outro não me fizesse sentir menor, sabe? Então, sei lá qual intenção ela falou aquilo. Provavelmente uma fala que veio de uma leitura equivocada da realidade, porque ela não sabe nada sobre a vida das pessoas que trabalham em loja. E eram contextos tão diferentes, sabe? Tipo, várias pessoas ali fazendo faculdade, várias pessoas estudando, várias pessoas querendo seguir carreira realmente nas vendas, porque ama vendas. E naquele momento foi uma oportunidade que eu tive de conseguir entender que as minhas emoções foram afetadas pelo que ela falou, só que eu poderia, né, já que eu estava consciente, fazer alguma coisa que eu preservasse meu trabalho, é claro, né? Eu não ia falar assim, sai fora, você não sabe nada da minha vida, tá falando o quê? Isso talvez, né? Provavelmente ia me trazer problemas, mas eu consegui falar algo que eu ficasse, pelo menos ali, satisfeita, né? De não ter ficado, tipo assim, calada, passiva, né? Então, acho que é muito assim, a gente observar se a gente tá sendo ativa ou passiva na vida. Só pra resumir. Né? O posicionamento que a gente tem, né? A nossa postura também é sobre isso, assim. Acho que tá até por trás do posicionamento. É se esse posicionamento é ativo, se esse posicionamento é passivo, sabe? Então, é entendermos quem estamos sendo pra gente, independente do outro. Não tô falando de, tipo, desrespeitar o outro, tá, gente? Tô falando assim, quem a gente tá sendo pra gente dentro da nossa lealdade com a gente e como que isso vai influenciar e interferir nas nossas relações. As pessoas, elas podem interpretarem o que elas dão conta de interpretar, até porque a gente só vai fazer a leitura daquilo que a gente tem como associação e, por vezes, né, a gente vai querer fazer uma leitura que nos beneficia. Então, assim, a gente precisa entender que é como se fosse um duelo de egos, né, as relações. E que elas estão muito conectadas com a forma como a gente se porta na vida, né? Porque as relações nos influenciam muito. Então, se a gente consegue entender como caminhar na nossa energia, como caminhar na nossa intenção, na nossa certeza, assim, sabe? No nosso sentido, isso não só vai melhorar as relações, porque você vai ficar mais ativa dentro desse relacional, como também vai te proteger de forças externas que possam querer entrar no seu campo, porque você vai estar ali de alguma maneira blindado dessas inconveniências, né? Então, assim, é muito entender que é uma batalha de ego, por quê? Porque é o seu ego versus o ego do outro, né? E é uma batalha, não que eu digo, assim, de uma forma de guerra, sabe? Mas no sentido de forças opostas ali, uma querendo sobrepor a outra, uma querendo se considerar mais do que a outra, sabe? E eu acho que em algum momento a gente precisa virar a chave e entender que se a gente não posicionar bem o nosso ego e cuidar dele, a gente vai estar se prejudicando, a gente vai estar prejudicando o exalar, o expressar
da nossa essência, o expressar de quem a gente é. Porque o ego é esse que vai dar essa moldura, né? E ele que vai ser o guardião ali, né? Como Jung colocava, ele é o guardião do nosso self. E o nosso self é esse eu, digamos que verdadeiro, assim, nas minhas palavras. Esse eu que ele precisa do ego para se expressar. Então, o ego precisa trabalhar a serviço desse self. E se a gente murcha o nosso ego, a gente está também murchando o nosso self. A gente não está dando a possibilidade da gente realmente se expressar na vida, ser em verdade, sabe? Então, assim, é muito sobre entendermos os contextos onde estamos e como que esses contextos fazem a gente se sentir. E às vezes, sim, a melhor opção é você se afastar até você ter força suficiente para dizer um não. Às vezes, o maior não que você consegue dar nesse momento, ou o único não que você consegue dar nesse momento é um silêncio, é você se afastar, até você conseguir verbalizar esse não, né? Assim também como o sim, né? Você também precisa de muita postura e de muita autoconfiança para você dizer sim para as coisas, né? E eu tô dizendo até no sentido realmente das oportunidades que aparecem, né? De você se sentir uma pessoa digna de receber algo, né? Porque, por vezes, oportunidades podem brotar e são oportunidades muito, assim, sutis, sabe? Não as coisas realmente escrachadas. As coisas mais escrachadas são mais fáceis da gente observar e pensar. Eu tô falando, assim, das ideias que você tem, das considerações que você carrega dentro de você e que são benéficas pra você, mas você acaba ignorando. Isso é uma forma de se dizer não, sabe? Então você precisa ter a coragem de se dizer um sim. Você precisa ter a coragem de também entender que a postura, ela vai definir como que você diz não e como que você diz sim. Se você se diz não, se você se diz sim. E se você tá atendendo às suas necessidades e prioridades naquele momento. É muito assim, esse senso de quem eu sou. No cerne é isso, né, gente? Quando a gente começa a entender quem a gente para de aceitar pouca coisa. E a gente para também de cair nos nossos próprios mecanismos de autossabotagem, né? De se colocar em situações onde a gente se torna uma pessoa frágil, sabe? E eu acho que nós precisamos sermos pessoas firmes, sabe? E eu não tô dizendo pessoas rígidas e casca grossa, eu tô falando de firmeza, sabe? De você estar ali no seu caminhar, na sua postura, realmente na tua energia centrada, eu tô falando disso, assim, esse tipo de posicionamento. Então, isso vai ditar muito sobre como a gente vai se sentir com a gente e posteriormente como a gente vai se relacionar com a existência. Então, o posicionamento, ele é uma ótima forma da gente conseguir também entender melhor sobre o que a gente se permite, sabe? O que a gente se autoriza, o que a gente almeja para nossa vida. Porque conforme for o seu posicionamento, ele vai ditar se você tem uma postura ativa ou passiva. E se você tem uma postura muito passiva, isso vai te trazer determinados resultados. E se você começa a ter uma postura mais ativa, de realmente se entender ali como criadora da sua vida, como obra de arte, sabe? Sua maior obra de arte é a sua vida. Essa postura, ela vai te trazer outros resultados. Por quê? Porque ela vai te trazer determinadas emoções que uma postura passiva não iria te trazer. E essas emoções, elas vão te levar até ações e essas ações até resultados. Mesmo que você não veja naquele momento, já existe um tipo de resultado que é o emocional, né? Que você já vai sentir ali algum tipo de feedback da vida. Algum tipo de feedback onde o seu próprio sistema límbico ele vai estar te dizendo que legal. E aí talvez tenha a ver com o sistema dopaminérgico, né? Então, assim, Analisa, assim, de forma mais centrada, como você sente que você tem se posicionado perante a vida? Como você sente que está a sua postura perante as pessoas? De que maneira você se vê atualmente? Faz essa leitura. Você se vê de uma maneira mais ativa ou mais passiva? Você se vê de uma maneira mais dona de você, dona das suas decisões? Ou ainda muito temerosa, sabe? Ainda muito murchinha, sabe? Caidinha, não conseguindo impor ali realmente o que você deseja.
E eu tô dizendo impor, não de... isso aqui eu quero! Não é sobre isso. É realmente uma questão de postura. E a postura, ela transforma o nosso caminhar. Então, às vezes, você nem se sente nessa situação poderosa de dona das suas próprias decisões. Mas, se você traz essa postura, às vezes, simplesmente você levantando o ombro, né? Porque isso faz muita diferença na nossa fisiologia. Só de você levantar o ombro, né? De você andar mais assim, isso já vai te trazer alguma sensação outra do que aquela se você ficar com os ombros tudo fechado assim, sabe? Então, é isso. A postura, ela não é só fisiológica, a postura é emocional. E essa combinação de postura emocional e fisiológica vai nos abrir caminhos, ou por vezes fechar caminhos, ou nos impedir de ver os caminhos que estão abertos ou as possibilidades de abrirmos caminhos. Entendeu? É isso, esse foi o papo de hoje. De uma simples leitura aqui, a gente vai encaixando coisas e percepções, porque tem muito que ser falado sobre a nossa complexidade humana. E é isso, eu espero que tenha sido nutritivo para vocês essa troca aqui, e que vocês comecem a entender melhor sobre como a postura que vocês assumem na vida faz muita diferença, assim. E comecem a treinar, a praticar realmente uma postura mais ativa para vocês repararem o que começa a acontecer dentro de vocês e depois fora, e nas relações, e nas trocas, e nos feedbacks da vida, porque eu te garanto que você vai ver resultados muito potentes. São como sementes ali de potências, de oportunidades para novas coisas irem surgindo. Isso é uma construção. Estamos cada vez, cada dia nos lapidando. Não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir ter um posicionamento mais ativo, mas é um treino diário e faz muita diferença. Então, comprometa-se com a sua dedicação, e você se ajudar vai ajudar também o ambiente onde você tá. Vai contribuir muito. Mesmo que no início as pessoas não entendam, mesmo que seja desafiador se posicionar. Mas lembre-se que é tudo em prol da sua saúde como um todo. Até o próximo vídeo.